Doutora Luísa Lina Villa, bióloga, expressão nacional, referência em HPV, por exemplo, que é o nosso assunto de hoje. Muito prazer em tê-la aqui no Distrito Federal. Eu gostaria de saber, primeiro, HPV é vírus? Se é, como pega e se são só meninas? Muito bem, é um prazer estar aqui, Mônica, e a todos que estão nos vendo e ouvindo. O HPV é a sigla de um vírus, que é uma família grande de vírus que causa várias doenças. Dentre elas, o câncer do colo de útero é a mais frequente, por isso a grande atenção sobre essas infecções nas mulheres. Infecções essas que se transmitem por contato. Qualquer contato. Claro que como nós estamos falando de região genital ou nas proximidades de região genital, por exemplo, como no caso do ânus, a transmissão é feita principalmente pela relação sexual, mas pode ocorrer também por qualquer manipulação e por objetos, em que pese menor frequência. Ou seja, objetos, brinquedinhos eróticos, mão, não, eu não transo não, só a mão, isso pode transmitir o HPV. De fato, é um aviso muito importante, é uma informação muito importante para a juventude, porque o pessoal vai se conhecendo, é natural, vai começando a se descobrir sua sexualidade, meninos e meninas, e nessas primeiras brincadeiras, primeiros contatos, mesmo sem a relação sexual propriamente dita, já se transmite o HPV. Então essa é uma preocupação, porque realmente superfícies contaminadas, você não precisa do fluido, como no caso do HIV, de sangue ou de sêmen, outras coisas, de esperma, é simplesmente o contato, a transmissão de células infectadas. E é por isso que os homens também se infectam, transmitem e se infectam, qualquer um pode transmitir o HPV, o homem ou a mulher, em que pese tenham menos carga de doença. O que eu quero dizer com isso? Tem muita verruga genital, tanto a mulher quanto o homem, que são doenças benignas causadas por HPV, mas câncer, quem tem mais é a mulher, mas o homem também tem o câncer de ânus, o câncer de pênis, muito raro, e na cabeça e pescoço, tanto mulheres como homens podem ter doenças causadas pelo HPV. Doutora Luísa, dizem que é uma doença autoimune, né? A gente sabe, eu quero que a senhora explique o que é isso e como aparece, se é que aparece algum sinal na menina e no menino. Preciso fazer uma correção importante. Autoimune não se aplica aqui. Autoimunidade é uma reação do próprio organismo quando ele combate, estabelece uma luta com as próprias coisas que estão dentro do corpo, e podem ser doenças muito graves. Autoimunidade no meu próprio corpo. Aqui nós estamos falando de uma infecção viral. Todo mundo conhece gripe. É um vírus que é um vírus que causa gripe. É transmitido pelo espirro, pela respiração, etc. Partículas no ar, que tem o vírus. O vírus da hepatite B é uma infecção viral, pode causar cirrose, pode causar o câncer. Aqui nós estamos falando do HPV, é um vírus que é transmitido pelo contato. Então nada de autoimunidade, eu encosto nele, eu tenho um contato mais íntimo com ele, eu tenho uma doença. É sério isso, hein, gente? Exato. E é uma doença que não necessariamente é sempre o câncer. Aliás, poucas pessoas desenvolvem o câncer. A grande maioria vai ter a verruga genital ou às vezes não vai ter nada. E aí tem uma questão central na sua pergunta, Mônica. A questão em relação à transmissão e aos sintomas. Eu posso ter entrado em contato com o vírus, mas muitas vezes eu não vejo nada. Eu não sinto nada. E nessa história eu vou transmitindo, eu vou recebendo, eu vou aumentando a quantidade de vírus que estão entrando no meu organismo. A manifestação mais clara, e acontece muito na juventude, é a verruga genital. Eu passo a mão na minha região genital, o homem se examina, vê o seu órgão genital e encontra as verrugas. Mas às vezes as infecções não se manifestam. O que fazer? Vacina e o que mais? Sem dúvida, com certos comportamentos, eventualmente mais de risco, ou com qualquer alteração de como você está sentindo o seu corpo, procurar um médico pode te dar uma orientação. Vamos observar, vamos ver se surge alguma lesão, se surge algum tumor. A mulher faz isso através do Papa Nicolau e pode eventualmente saber que alguma coisa está ocorrendo. Mas como nós não conseguimos analisar isso ao longo de muitos anos, às vezes, até surgir o câncer, o ideal é usar uma vacina
muito eficaz para controlar essas infecções. E como elas vêm a partir dos primeiros contatos, ela deve ser administrada antes que isso ocorra e daí meninas e adolescentes devem receber vacinas contra HPV. Sim. Que é o que o Distrito Federal, pioneiramente, começa agora a vacinar as meninas a partir dos 11 anos. E a senhora crê que, em seguida, os meninos também passarão por essa chance de receber a vacina? Sem dúvida, o benefício está demonstrado em estudos que deve ser estendido para os homens. E, de novo, é o mesmo conceito dos meninos e adolescentes. Por outro lado, a carga de doença, a quantidade de doença no homem é menor que na mulher. Então, nós temos que privilegiar primeiro as meninas. Vamos eliminar uma parte desses tumores que afetam e ainda matam tantas mulheres no mundo. Mas eu acredito que o futuro seja oferecer aos meninos para prevenir que os homens tenham as infecções, que eles as transmitam para as mulheres e que eles também não tenham algumas das doenças causadas por HPV. O que está acontecendo atualmente no mundo, unicamente na Austrália. Mas com o tempo, penso que também será oferecido para os homens. E quem tem condição pode procurar uma clínica e já se vacinar. E a questão das mulheres mais velhas, saíram da adolescência, fase adulta, já foram mães, elas também podem se contaminar? Definitivamente sim, ao longo da vida, até mulheres que já tiveram alguma manifestação do HPV se beneficiam ao tomar a vacina para não ter novas infecções. Isto vale para mulheres e homens, é um benefício individual enorme e deve ser considerado sim, porque se previne que outras coisas aconteçam ao longo da sua vida. Não vamos esquecer que com a mudança dos padrões na sociedade, as mulheres frequentemente, depois de constituir uma família, podem ter outras famílias, conhecer outros parceiros e ao fazê-lo estão sob risco de se infectar. Há algum momento em que há um declínio, tanto da mulher quanto do homem? Como é que isso acontece nos dois sexos? Em relação às infecções, as mulheres e os homens se infectam muito rapidamente no início da atividade sexual, quando muito jovens. Para a mulher, ao longo dos anos, como uma resposta natural do seu sistema imune, o seu controle, o jeito de controlar e combater o vírus, decrescem as taxas de infecção. Agora, para os homens é muito interessante, porque estudos que a gente está fazendo, inclusive no nosso país, no Brasil, nós observamos que eles têm altas taxas de infecção, 50% na sua região genital, não só no pênis, na região escrotal, no canal anal, em menor proporção na cavidade oral, mas no pênis e no escroto, essas infecções continuam ao longo da vida muito elevadas. Nós não temos a explicação completa, mas aparentemente a imunidade natural, o controle dessas infecções no homem é menos eficiente que na mulher, em que pese ele tenha menos doença. Então são coisas que ainda estão em estudo. Mas transmite para todas as menininhas que eles namorarem, que eles pegarem aí na rua, ou em casa, ou na boate. Perfeito, Mônica, e não só isso, calma. Transmitem para a sua esposa, para a sua parceira de vida, muitas vezes, porque têm uma relação e trazem para casa, como aconteceu com HIV. A proporção de mulheres infectadas por HPV, elas muitas vezes monogâmicas, com um parceiro só, mas o homem pode trazer sem ter nenhum sinal. Ele vai dizer, mas eu não tenho nada, o que vocês estão me dizendo? Você trouxe isso de onde, né? Mas a infecção está ali. Então é uma preocupação seríssima, isso pode virar falta de controle total, porque vai proliferando. A senhora, como cientista, eu queria que a senhora contasse para o nosso público qual é a sua grande preocupação e qual será seu grande alerta hoje aqui. A grande preocupação é que, por causa de alguns preconceitos ou de muitos preconceitos, principalmente em relação à mulher, que não se tomem medidas adequadas para a prevenção dessas doenças que nós sabemos são causadas por vírus que hoje a gente pode, através de vacinas, controlar. Camisinha, higiene? Sem dúvida. Não é só a vacina que vai controlar tudo o que a gente vai estar falando, mas são todas as outras questões já por você muito bem apontadas. Porém, cuidado, enquanto para infecções como HIV, a camisinha é 100% eficaz e, pelo amor de Deus, não vamos parar de dizer e de utilizar, para o HPV não é tão eficiente, porque o HPV está em todo o ambiente. A camisinha reveste uma parte do órgão que entra em contato na atividade
mãos, boca, região inguinal, o escroto para o homem, pelos pubianos, na base da onde estão os pelos pubianos a gente encontra HPV. Então, é verdade. Agora, não é para ser um drama. Vamos usar a intervenção para os jovens. Quanto antes eu me prevenir, melhor. Vamos alertar para quem está tendo as suas relações e utilizar outras formas de se prevenir e, se possível, individualmente procurar as vacinas também. Grande alerta. Mas grande alerta também em relação à mulher, principalmente, que continue fazendo o seu preventivo para o câncer do colo do útero. Por quê? As vacinas previnem contra a maioria dos tumores. Uma parte significativa, 70% câncer de colo do útero causado por esses dois vírus que se previnem com as vacinas. Mas existem outros que estão causando mais lesões. Então ela tem que continuar fazendo o seu Papa Nicolau. A procura do médico é muito importante. A qualquer sintoma, a qualquer sinal, ela deve procurar o médico também. As vacinas são vacinas que em todo o mundo reduziram doenças gravíssimas que mataram milhões de indivíduos e continuam matando. Portanto, não há questões, não há por que perguntar, mas a minha filha ainda não iniciou relações, o meu menino ainda é muito menino, é um garotinho, não sabe nada disso. Não precisa perguntar, vacine, porque isto vai prevenir de inúmeras doenças no futuro de seus filhos e para uma sociedade melhor, nós temos que aceitar a vacinação sim. E parabéns ao DF por essa iniciativa fenomenal. Obrigada. Viver em Brasília com saúde. Muito obrigada, Mônica.